pele da Pamela já tá preparada com base e corretivo. E a gente vai agora fazer um contorno bem caprichado. Marcou. Percebam que eu aperto um pouquinho para fazer só a marcação. Esse é o próprio pincelzinho que já vem na paleta de contorno. Na hora de esfumar, tira o excesso, né? Se tiver algum excesso no pincel, você vai esfumando, dando batidinhas, levando pra cima, super suave. Que é bom ter bastante paciência. Um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Sempre com movimento pra cima, nunca pra baixo. Já na linha do maxilar, o movimento é pra baixo, em direção ao pescoço. Só com o que sobrou do pincel, passo um pouquinho sobre o queixo. Como é um contorno mais marcado, eu tô usando a cor mais escura, mesmo a pan sendo loirinha. Aqui um pouco. Na raiz do cabelo, que desce um pouquinho pra testa, bem pouquinho. Pra fazer o contorno do nariz, eu gosto de usar o lápis de esfumar. Tira bem o excesso. Você vai seguir uma linha imaginária que vai vir do final da sobrancelha até a ponta do nariz, sempre pensando na lateral. Escurecer a parte de baixo do nariz é uma boa dica para quem gosta de um nariz mais empinadinho. Com o próprio dedo, passa um pouquinho do pó mais claro só no ossinho, no alto do nariz. Ele ajuda a dar a impressão do nariz ainda mais fininho. Nós vamos usar os tons de marrom da paleta Dark Knight e usar o pincelzinho que vem dentro dela. Para começar, aplique o primer de sombras, que vem junto da paleta. Além de ajudar na duração da sombra, ele faz com que a cor fique mais marcante. Na região do côncavo, comece bem de leve com um marrom mais escuro. É só um pouquinho, é como se o pincel desse só um beijinho na sombra. Comece aplicando da raiz dos cílios, sempre da metade para fora, vai subindo, para marcar o côncavo. O movimento do pincel é sempre para dentro do olho, nunca para fora. Primeiro de baixo, só depois só, sempre esfumando. Essa é a parte do canto externo dos olhos. No meio do olho, a gente vai usar esse tom de cobre. Eu gosto de pegar com o próprio lado do pincel, que eu peguei o fixador, que ele já tá meio sujinho do próprio creminho. Eu passo ele aqui dando carimbadinhas. Isso traz uma cor super pigmentada. Para não mudar de pincel e continuar usando o pincel que veio dentro da paleta, a gente limpa aqui nas costas da mão. Vamos tirar essa marca que tá entre o cobre e o marrom. Bem simples, só vim puxando bem de leve o cobre para dentro do marrom. Bem de levinho. Se precisar de mais, só virar a pontinha. Depois de tirar a marca, a gente limpa o outro lado aqui nas costas da mão. Gosto de passar um pouquinho mais do fixador, pode fechar, nessa área bem próxima, bem pertinho do cantinho dos olhos, do canto interno. Aqui que vai vir o nosso brilhinho. Para deixar bem brilhante, eu vou usar esse rosinha aqui. A ideia é aplicar só no cantinho interno, sem invadir a parte onde está o dourado, ou melhor, onde está o cobre. Olha aqui pra mim, fecha. Do outro lado, a gente vem bem de leve, mistura as cores. Se o cantinho tiver um pouquinho ainda muito claro,
a gente pode vir com um pouquinho mais de marrom, bem pouquinho. Dá uma leve carimbadinha, sempre em direção aos cílios. Feito o esfumado, hora de caprichar no lápis preto. Vai passar na parte de cima também, olha pra baixo. Como eu gosto da parte de baixo do olho bem pretinha, eu venho com um pincel de precisão e só um pinguinho da sombra preta. A ideia é vir carimbando entre a linha d'água e a raiz dos cílios. Delineador, que vai fazer toda a diferença. Olha pra ver se os dois estão iguais. Olha pra mim. Olha reto. Quando trabalhamos com sombra preta, na parte de baixo, às vezes cai os pozinhos pretos. Com o pincel, com um pouquinho de pó, a gente vem e varre toda essa sujeirinha. Olha lá pra cima. Vou passar agora um pouquinho de blush. Tô usando o próprio pincel que vem no blush. E agora a gente parte pra boca. Na boca a gente vai usar um batom líquido vermelho. Antes do batom líquido, sempre tem que usar o primer labial. Ou um hidratante labial. Ou qualquer coisa que proteja os lábios da pigmentação desse batom. Por durar muitas horas, eles são altamente pigmentados. E é sempre bom proteger os lábios. A gente começa fazendo um xizinho no meio da boca. E aqui na parte de baixo. Que vão ser como que nossas guias. Eu gosto muito de usar o pincel de precisão para fazer o contorno perfeito dos lábios. Mesmo depois de já ter passado o batom. Algo super comum quando a gente passa o batom líquido muito vermelho é dar uma borradinha. Uma dica é, com o corretivo e o pincel língua de gato fininho, a gente corrige o errinho, sem precisar ter que fazer tudo de novo. Ele vai funcionar como se fosse uma borrachinha. Essa dica também é ótima para dar a impressão de que os lábios são maiores. Principalmente quando você passa aqui embaixo. Só não vai esquecer de esfumar depois. Aproveitando o mesmo pincel, para deixar esse bocão ainda mais sensual, um pouquinho de iluminador da paleta de contorno, bem de leve. Só no arco do cupido. E um pouquinho a mais no alto do nariz. Por último, não menos importante, o spray fixador. Essa é a nossa maquiagem super contornada